Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Pai querido, por mais um dia de vida, por mais um favor imerecido que o Senhor tem nos concedido, pela graça, Senhor, que é derramada sobre todos que veem, que ouvem este vídeo, que a graça do Senhor seja em cada família, em cada membro individual, Senhor, que aqui nesse vasto mundo habita. Abençoe a lição que vamos estudar e que possamos aprender de Ti, Senhor. Com graça e misericórdia nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz a todos que fazem parte do canal EJS Arapiraca. E aqui nós começamos mais uma lição pela graça e a misericórdia do Senhor, para a honra e glória dele. A lição de número 10, que tem como tema a nova aliança. Mas o que essa lição quer nos falar? Se a aliança foi formada entre Deus e o seu povo muito antes do Sinai, lá no livro de Gênesis ainda. Como então explicar esse negócio de nova aliança? É o que nós vamos descobrir durante essa semana, estudando esse livro sagrado, a Bíblia Sagrada. Diz a palavra do Senhor, abra suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 31, no versículo 21. Jeremias 31, versículo 31, que a palavra do Senhor nos chama ou chamou o seu povo para formar uma aliança para com eles. Diz a palavra: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança, aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então aqui nós já começamos a ver que o Senhor Deus, ele quer renovar o pacto, ele quer renovar a aliança, ele quer renovar as promessas cada dia na minha e na tua vida. É disso que se trata a lição dessa semana, onde na maioria das vezes nós quebramos por qualquer motivo da vida, quebramos o pacto, a aliança que fizemos com Deus. Porém, o Senhor, ele é fiel e verdadeiro e sempre está conosco. Uma característica, a palavra do Senhor nos fala aqui que uma caricatura em uma revista de anos atrás mostrava um homem de negócio no escritório, e diante dele havia um grupo de executivos, pessoas negociando, falando de trabalhos, e ele ali segurava uma caixa de detergente, mostrando-a para todos os homens e mulheres orgulhosamente. Então naquela caixa ele apontou para a palavra novo. A palavra novo, em grandes letras garrafais. Orgulhosamente ele mostrava para as pessoas essa grande letra vermelha ali escrita na caixa, dando a entender que havia ali alguma coisa de novo ou novo. O executivo então lhe perguntou: é o novo na caixa que é novo? Em outras palavras, o que havia mudado ali? E ele então respondeu: na verdade não há nada de novo. O que há de novo é a palavra, simplesmente a letra que está escrito aí na caixa. Mas em certo sentido, a aliança também pode-se dizer que a aliança é assim, um fundamento da aliança, a esperança fundamental que ela é para nós, que ela representa para nós. As condições fundamentais dessa nova aliança são as mesmas encontradas na antiga. Sempre foi uma aliança de graça, de misericórdia, que o Senhor tem para comigo e para com você. A misericórdia de Deus, com base em um amor que transcende as fraquezas e derrotas humanas. Portanto, meus amados, nós estamos falando de uma promessa divina para comigo e para com você, que se renova a cada manhã, se eu e você assim permitirmos. Se não permitirmos, aí vai ficar difícil para nós, não é? Bem, o resumo da lição dessa semana é, de acordo com algumas perguntas que nós temos aqui: quais são as semelhanças e paralelos que existem entre a antiga e a nova aliança? Será que existe alguma diferença? Nós vamos descobrir isso lendo esse material, de acordo com os dias que vão se passando. Qual é a fundação da lei na aliança? Você acha que para existir aliança é necessário que haja lei? Para que serve a lei? Com quem foram feitas essas alianças? Com quem? Com qual povo foi feita essa aliança? São perguntas simples
e um pouquinho profunda, que nós vamos descobrindo e vamos aprendendo cada dia. Eu espero assim que você o aprenda. O que o livro de Hebreus quer dizer com uma expressão aliança superior? Isso está em Hebreus 8, versículo 6. Você vai abrir a sua Bíblia e vai ler esse texto. Que relação existe entre a aliança e o santuário? Portanto, essa foi a parte de sábado, a nova aliança. Agora vem domingo, e na parte de domingo vem chegando o tema Eis aí vem dias. Esse é um texto, é uma frase do texto do livro de Jeremias, no capítulo 31, onde a palavra do Senhor diz que o Senhor quer fazer uma aliança com seu povo. Leia Jeremias 31, do 31 ao 34, e responda as seguintes perguntas. Quem dá início à aliança? É o homem ou é Deus? Quem é que dá início? De qual lei o texto trata? Quais versos enfatizam o aspecto relacional de que Deus deseja ter com o seu povo? São perguntas que nós devemos comentar. Comentem no canal, compartilhem, deixe o seu like e vamos para frente. Quais versos enfatizam esse aspecto relacional? Qual ato de Deus em favor de seu povo forma a base da relação da aliança? Qual é o ato? A palavra de Deus está dizendo, Deus ele é amor. E o ato dele é contínuo de querer salvar a mim e a você cada dia, não é? A palavra de Deus diz assim que uma coisa é clara, a nova aliança não é muito diferente da antiga feita com o povo de Israel lá no Monte Sinai. Porque, na verdade, o problema com a aliança do Sinai não era que fosse velha ou obsoleta. Não era nada disso. A aliança ela é sempre eterna. O problema com a aliança que havia sido quebrada, não por Deus, mas pelos homens, pelas pessoas, é o que está no verso 32 do capítulo 31 de Jeremias. Quando você vai abrir aqui a palavra de Deus, você vê a palavra de Deus dizendo, eis que vem dias, Jeremias 31, 31. Eis que vem dias, que é o verso para memorizar, em que firmarei a minha aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Agora o versículo 32 diz, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Então, quem quebrou a aliança foi o povo e não Deus. As respostas às seguintes perguntas acima, encontradas nesses versos, provam então que muitos aspectos da antiga aliança permanecem na nova aliança. A nova aliança é em certo sentido, uma aliança renovada, diz a palavra de Deus. Uma aliança renovada é a conclusão ou cumprimento da primeira aliança. Concentre-se, diz a palavra do Senhor, concentre-se na última parte de Jeremias 31, 34, em que o Senhor declara que poderia, assim, que perdoaria a iniquidade e o pecado do seu povo, embora ele tivesse dito que escreveria a lei em nosso coração e colocaria dentro de nós. Ele ainda enfatizou que perdoaria os nossos pecados e iniquidade que são transgressões da lei escrita em nosso coração. Existe ainda também algum contraste, alguma contradição entre essas ideias? O que significa então? Romanos 2,15 apresenta essa lei escrita no coração, em Mateus 5, 17 e 18 também. Abra suas Bíblias e leia este livro, e assim você vai ter crescimento na palavra de Deus. Ao analisarmos, meus amados, os versos de hoje, como você poderia usá-los para responder o argumento de que, de alguma forma, os 10 mandamentos foram abolidos, especialmente o sábado? Foram então anulados sob a nova aliança? Existe então algo nesses textos que enfatize isso? É claro que não. Deus não muda, a sua lei ela é eterna.
como poderíamos então usá-los para provar a perpetuidade da sua lei? E essa foi a parte de domingo que teve como tema Aí Vem Dias. Agora nós estamos indo para a parte de segunda-feira, e na parte de segunda-feira tem o tema Obra no Coração. Parte de segunda-feira da lição de número 10, Obra no Coração. Ali você vai ler o livro de Oséias, capítulo 2, versículo 18 a 20, aonde o Senhor está dizendo que vai fazer aliança, se possível, com outras nações. Em sentido figurado, ele vai falar de animais do campo, enfim. Quando o reino de Judá estava próximo do fim e o povo estava sendo escravizado, o povo estava sendo levado para o cativeiro da Babilônia, Deus então anunciou por meio de Jeremias, o profeta, a nova aliança. É a primeira vez então que essa nação que passa pelo povo, é a primeira vez que essa noção aparece na sequência do texto bíblico. No entanto, quando o reino das tribos ou das 10 tribos de Israel estava prestes a ser destruída, cerca de 150 anos antes dos tempos de Jeremias, a ideia de outra aliança foi mencionada também, e dessa vez por quem? Pelo profeta Oséias. É o que nós lemos aqui no livro do capítulo 2, dos versículos 18 a 20. Aí tem algumas perguntas para a gente. Observe a semelhança entre o que o Senhor disse ao seu povo e o que ele disse a Jeremias no capítulo 31. Vocês estão lembrados que é o verso para memorizar, não é verdade? No versículo 31 ele disse que faria o quê? Uma aliança com o povo, não aquela aliança do passado, onde o povo quebraram, mas um outro tipo de aliança diferenciado. Que imagem comum é usada? O que essa imagem revela a respeito do significado e da natureza fundamental da aliança? São perguntas que nós temos que responder, na qual nós vamos só aprender, só crescer na graça e na misericórdia de Deus. Leia Ezequiel, a palavra está dizendo, Ezequiel 11, do 19, Ezequiel 18, 31 a 36. Leia também Ezequiel 11, versículo 10 em diante. Embora esse texto não mencione especificamente uma nova aliança, diz a palavra, quais elementos encontrados neles assim refletem os princípios de uma nova aliança? Assinale alternativas corretas. Letra A, um novo nome. Letra B, um coração novo e um espírito renovado. O que é que vocês acham? Deus quer renovar com a sua aliança apenas o teu nome? Ou quer renovar com você um novo tratado de vida? Responda, comentem, compartilhem no canal EJS Arapiraca, diz a palavra do Senhor. O Senhor dará um coração para que os conheçam, diz a palavra, para aqueles que o conhecem, para que conheçam e saibam que Ele é o Senhor, o nosso Senhor, o Deus de Israel. É a palavra de Deus aqui que nos chama a melhorar a cada dia. Ele diz, Ele é o Senhor. Jeremias 24, 7. Ele trará deles o coração, Ele tirará deles o coração de pedra e colocará um coração de carne, de acordo com o livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 27. 11, 26. Ele também disse, porei entre vós o meu coração, um espírito novo. Ezequiel 26, 36, 27. Essa obra de Deus é o fundamento da nova aliança. Se alguém lhe dissesse, quero um novo coração, quero que a lei seja escrita em mim, quero um coração que conheça o Senhor, mas não sei como obtê-lo, o que você diria para essa pessoa? Se a pessoa dissesse, eu quero ser transformado, mas não sei como fazer isso, o que diria você para essa pessoa? Essa foi a parte de segunda-feira. E chegando à parte de terça-feira, que tem como tema a antiga aliança, a antiga e a nova aliança, a palavra de Deus vem aqui fazendo algumas afirmações e perguntando para mim. Os estrangeiros se chegaram ao Senhor
para o servirem e para que guardem o sábado, não profanando, e abraçaram assim a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, diz a palavra, e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Você lê isso em Isaías 56, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia e leia e aprenda a cada dia que Deus quer transformar o coração, independente de qual religião você professa. Onde quer que você esteja, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, Ele quer firmar com você, Ele quer transformar o teu coração. Esse coração de pedra que você tem hoje, Ele quer transformá-lo em um coração de carne, diz a palavra. Jeremias afirmou que a nova aliança devia ser feita com a casa de Israel. Jeremias 31, versículo 33. Isso significa então que somente a descendência de Abraão, literalmente de Abraão, seria chamada. Os judeus de sangue e nascimento deveriam receber as promessas da aliança? Não acontecia assim, nem mesmo nos tempos do Antigo Testamento, diz a palavra. Nem mesmo nos tempos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. A palavra diz que a nação hebraica como um todo tinha recebido assim as promessas da aliança. No entanto, os outros povos não estavam excluídos, pelo contrário. Judeus e gentios foram convidados para participar da promessa da aliança. Todos foram convidados, mas eles tinham que acordar, fazer um acordo em entrar naquela aliança. Hoje não é diferente. Para que você seja aceito como um cristão, filho de Deus, tem que haver algumas regras. Então, a aliança ela continua a mesma, ontem, hoje e será sempre. Isaías 56, versos 6 e 7. Quais as condições eram colocadas aos que desejavam servir a Deus? Existe diferença entre o que Deus pediu a eles e o que Ele pediu para nós hoje, o que Ele pede para nós hoje? Embora a palavra de Deus diz que a nova aliança seja chamada de superior, não há diferença nos fundamentos do antigo, da nova e antiga aliança. É o mesmo Deus. Deus é o mesmo que oferece a um povo graça e paz pela fé. Leia isso em Ezequiel 34, versículo 6 e Romanos também 3, 24. A palavra do Senhor, ele diz que ele é o mesmo, que busca um povo que pela fé reivindique assim as suas promessas de perdão. Jeremias 31, 34. Hebreus 8:12, o mesmo que busca escrever a lei no coração dos que lhes obedecem em relação de fé. Jeremias 31, 33, Hebreus 8:10. Sejam judeus ou gentios, não importa. Se você obedece a Deus, você é um filho de Abraão. No Novo Testamento, quando os judeus aceitaram a alegria da eleição da graça de Deus em seus corações, a igreja teve regozijo. Receberam Jesus Cristo e seu Evangelho. Por algum tempo eles foram de coração para a igreja, um remanescente segundo a eleição de graça. Romanos 11, 5. Em contraste com os que foram endurecidos. Romanos 11, 7. Ao mesmo tempo, os gentios que anteriormente não acreditavam, agora aceitaram o Evangelho do Senhor, diz a palavra de Deus. E foram assim enxertado no verdadeiro povo de Deus, não importando, então assim dizer, não importando o povo nem a etnia em que pertenciam. Portanto, os gentios que naquele tempo estavam em Cristo, separados de comunidade de Israel, estranhos às eleições, às alianças da promessa, Efésios 2:12, foram aproximados no sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Jesus está mediando a nova aliança. Hebreus 9:15 diz a palavra do Senhor, para todos que creem, independente da nacionalidade ou da etnia. Romanos 11, 13 a 24 diz a palavra.
Essa foi a parte de terça-feira que teve como tema a nova aliança. Agora vamos para a parte de quarta-feira, a aliança superior. O que essa palavra quer dizer para mim? O que a reflexão de quarta-feira quer falar para mim? A aliança, ela é superior a outra aliança? Qual é a diferença? O que acontece aqui? Vimos então, leia a Bíblia, Hebreus 8:6. Abra uma Bíblia. Em Hebreus 8:6 diz a palavra: abra a palavra em Hebreus 8:6, que ela diz assim: agora com efeito obteve Jesus Cristo ministério tanto mais excelente quanto é ele, também mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Louvado seja o Senhor. Qual a diferença? Qual é a superioridade da aliança agora? É que no Antigo Testamento os animaizinhos morriam em nosso favor, simbolizando o perdão dos nossos pecados, simbolizando que um cordeiro havia de ser morto, mas agora quem verdadeiramente está ao nosso lado é Cristo Jesus, o verdadeiro cordeiro, superior a animais, porque não foi com sangue de bode nem de carneiro que fomos salvos, a palavra diz, mas sim com o sangue de Cristo derramado numa cruz, que foi o perdão derramado para perdão dos meus e dos teus pecados. Vimos que em relação aos elementos fundamentais da antiga e da nova aliança, são iguais. A ponto principal é a salvação pela fé em um Deus que perdoa os nossos pecados, não só pelos nossos méritos, mas somente pela causa de sua graça, que é maravilhosa. Com resultado desse perdão, então entramos em uma relação, um relacionamento com Deus, Ele no qual nos rende em fé e obediência. No entanto, o livro de Hebreus chama a nova aliança de superior aliança. Mas o que isso significa? Em que sentido uma aliança é superior à outra? Qual era o problema com a antiga aliança? O problema da antiga aliança, meus amados, não era a aliança em si, diz a palavra de Deus, mas o relacionamento que o povo tinha com essa aliança. O fracasso do povo em aceitá-la pela fé. Esse foi o problema no Sinai. As pessoas perderam a fé no Deus. Leia Hebreus 4:2. Leia Hebreus capítulo 4, versículo 2. Vamos ler junto aqui a palavra do Senhor, onde a palavra do Senhor diz assim, olha: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Ele quem? O povo do Antigo Testamento. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que por ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então o povo adquiriram um tesouro e jogaram esse tesouro fora. Então o problema não estava com Deus, o problema estava com as pessoas. A superioridade da aliança sobre a antiga é que Jesus,
que havia sido revelado por meio de sacrifício de animais, como eu estava falando, na antiga aliança, foi apresentado na nova aliança por meio da realidade de sua morte e ministério sacerdotal. Em outras palavras, a salvação oferecida na antiga aliança é a mesma oferecida na nova aliança, diz a palavra do Senhor. Não há diferença. Contudo, a nova aliança há uma revelação maior e mais ampla, mais completa do que a antiga, da aliança do Deus e do amor que ele tem pela humanidade caída. É superior, então, no sentido de que tudo o que havia sido ensinado por meio dos símbolos do Antigo Testamento teve o cumprimento em quem, meus amados e amadas? Em Jesus Cristo, cuja vida sem pecado, morte e ministério sumo sacerdotal foram assim simbolizados no serviço do santuário terrestre. Leia Hebreus 9, 8 a 14. O tempo aqui não permite nós lermos todos esses versos. Agora, em vez de símbolo, tipos e exemplos, o que é que nós temos? Nós temos o próprio Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por ele que nós somos salvos, diz a palavra. Embora a salvação oferecida seja a mesma desde a antiguidade, essa revelação mais completa de si mesmo e da salvação encontrada nele, conforme a revelação da nova aliança, torna a nova aliança superior à antiga. Leia Hebreus 8, versículo 5 e também Hebreus 10, versículo 1. Que palavra o autor usou para escrever os rituais do santuário na antiga aliança? Como ele usou dessa palavra que mostra a superioridade das alianças, o conhecimento da vida e da morte e do ministério sacerdotal de Cristo em nosso favor, nos dá uma melhor compreensão de que do Deus que obtivemos em amor com o ritual de sacrifício de animais. Essa foi a parte de terça-feira, melhor dizendo, de quarta-feira, que teve o tema A Aliança Superior. Agora vamos para a quinta-feira, que está chegando, terminando a lição, chegando ao fim. O sacerdote da nova aliança. O sacerdote da nova aliança é a parte de quinta-feira. O livro de Hebreus enfatiza Jesus Cristo como sumo sacerdote no santuário, diz a palavra. No santuário celestial, ele apresenta assim a expiação mais clara do Novo Testamento sobre a nova aliança. Isso não é coincidência. O ministério celestial do Senhor, Jesus Cristo, está intrinsecamente ligado às promessas da nova aliança. O serviço do Antigo Testamento era o meio pelo qual eram ensinadas as verdades da antiga aliança. A ênfase desse serviço era o ensinado assim às pessoas. O sacrifício, a mediação, os animais eram mortos, enfim, o seu sangue era usado pelos sacerdotes para fazer expiação. Todos esses eram símbolos da salvação encontrada em Cristo Jesus. Ou seja, todo esse símbolo dos rituais que eram feitos no santuário apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que agora veio ao mundo e nós não precisamos mais usar de sangue de animais, não é verdade, meus amados e amadas do canal? Todos esses símbolos dados à salvação encontrada em Cristo Jesus, não havia salvação neles, nem por meio deles. Leia Hebreus 10, versículo 4. Por que não havia salvação na morte desses animais? Porque a morte de um animal não é o suficiente para trazer salvação, porque a palavra de Deus é revelada e só quem pode dar vida é aquele que tem vida. Jesus Cristo não é criatura, ele é criador. Ele tem vida em si mesmo e ele se deu por mim e por você para que fossem perdoados os nossos pecados. Só tem um ser que pode perdoar pecado, porque ele é Deus, Jesus Cristo. Essa é o centro, é a base.
Mateus, abra a Bíblia, Mateus 27, 51. Conta que o véu do santuário terrestre se rasgou quando Jesus Cristo morreu. Esse evento nos ajuda a compreender porque o santuário terrestre foi revogado. O que vocês acham? Tudo apontava para o sacrifício de Cristo Jesus que estava se cumprindo ali na cruz. Então, meus amigos e amados, estão tudo intrínseco. O santuário é a doutrina de Cristo, faz parte da doutrina da salvação. O ministério sacerdotal realizado pelos levitas, diz a palavra do Senhor, que ofereciam a medida dos sacrifício de animais. Uma vez que o sacrifício terminaria, o seu ministério não mais era necessário, perderia então o sentido. Tudo se cumpriu em Cristo Jesus, que ministra em nosso favor. E mostra que Cristo entrou no santuário celestial após derramar o seu sangue. Hebreus 9, 12, você vê isso? É só abrir a Bíblia, está claro. E agora ele intercede por nós aonde, meus amados? No santuário celestial. O Senhor Deus está no seu santo lugar, intercedendo por mim e por você, para nos dar esperança de uma promessa eterna. Foi a parte de quinta-feira. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e que possamos refletir na doutrina do santuário. Se esse canal está tendo alguma relevância para a tua vida, não esquece. Inscreva-se se você não é inscrito. Compartilhe com teus amigos. Deixa sempre um joinha, o teu like, para que a palavra de Deus ela possa ser cada dia mais levada além. Sexta-feira chegou. E na sexta-feira nós apenas juntamos alguns livros conhecidos como Espírito de Profecia para adicionar ao estudo da semana, ou seja, um estudo adicional. E a leitura começa dizendo: participando com os discípulos do pão e do vinho, Cristo se comprometeu com eles como Redentor, entregou-lhes a nova aliança, diz a palavra do Senhor, pela qual todos os que obedecem se tornariam filhos de Deus, filho do Cordeiro, em Cristo Jesus. Por essa aliança pertencer-lhes, toda a bênção do céu lhes seria concedida para a vida eterna, para a vida futura. Esse ato de aliança teria ou seria confirmado com o sangue de Cristo Jesus. A ministração da ceia conservaria então diante de cada discípulo o infinito sacrifício feito por Cristo Jesus, feito por eles ali, individualmente, como parte do todo da humanidade caída. Isso está no desejado de todas as nações. O aspecto mais significativo, diz a palavra do Senhor, o aspecto mais significativo dessa aliança de paz é a abundante riqueza da misericórdia perdoadora expressa ao pecador, se ele se arrepender e se vier pedir perdão de seus pecados a Cristo. O Espírito Santo descreve o Evangelho como salvação por meio da eterna misericórdia de nosso Deus. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, o Senhor declara, e respeito dos que se arrependem, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso está em Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Essa foi a parte de sexta.